me chamo Aline Bezerra da Silva. Entrei na Casper em 2002, estava com 17 para 18. Assim, a questão da comunicação, do relacionamento sempre foi intrínseco de mim desde pequenininha. Só que eu que eu poderia usar isso para trabalhar um dia, né? E aí eu comecei a descobrir mais ou menos o que era esse curso, descobri assim, saber que existia, né? E quando eu fui prestar vestibular, de fato, eu prestei USP, porque minha mãe queria que eu prestasse USP, e eu não queria, já, sei lá por que, cargas d'água, eu não queria. Prestei Casper, porque era o tal do curso de Relações Públicas, uma faculdade que era boa, né? Mas eu também, como eu nunca fui para a área de jornalismo, eu não sabia que tinha todo, né, aquela fantasia tal de jornalismo na Casper. E prestei Engenharia Química na Unicamp. Aí eu não passei em Engenharia Química, não passei na USP, mas passei na Casper bem classificada, pelo menos. Foi mais ou menos essa historinha. Foi o rumo que eu tomei na minha vida, né? Então, depois que eu fiz a faculdade, até procurei um outro caminho, só que sempre eu vou bater nisso. Minha base é Relações Públicas, eu sou RP, eu falo isso hoje com todo orgulho, com todo gosto, boca cheia mesmo. Já cheguei a falar, mas RP vai ser só pra eu me manter um tempo e depois eu vou fazer aquilo que, sei lá, que eu goste, que me dê, mas eu sou o RP de natureza. Então não tem como eu me desvencilhar disso, entende? Por mais que eu esteja trabalhando em outros cargos de empresa, em outras áreas, eu vou estar desenvolvendo um trabalho de relações públicas, porque eu sou uma relações públicas e a faculdade, obviamente, me mostrou os caminhos que eu poderia seguir para trabalhar melhor com isso. Mas a Casper foi um lugar onde eu fiz amigos, né? Então, quando eu falo pro pessoal, enfim, tem um primo mais novo, o pessoal entrando nessa época de faculdade, fala, aproveitem, eu ensino a parte técnica, pedagógica, vocês são obrigados a passar por, né? Só vai sair da faculdade se fizer isso direito. Agora, o corredor é a parte que vocês não podem deixar de vivenciar na faculdade. Corredor com colega, mesa do terceiro andar, na minha época já tinha o terceiro andar, no começo não, mas no começo era o sexto andar, depois foi o terceiro. Então assim, eu tenho a turma de amigos, eu convivia numa turma, num grupo, que era um grupo não formado por relações públicas, não era a turma da classe, mas era uma turma da faculdade, tinha gente de todos os cursos, né? E eu também levo a amizade de muitos professores. Ah, se era puxa-saco? Não, não era puxa-saco, mas acontecia. E aqui em outros lugares, assim, eu tenho hoje como amigos pessoais pessoas que foram meus professores aqui dentro, né? Pessoas que eu posso ligar qualquer hora do dia, isso é fato, que vão me atender, vão me ajudar. Pode ser pra chorar, pra rir, pra ajudar no trabalho, seja lá pro que for, sabe? E, então isso é muito legal, isso é muito bacana. Enfim, passou, tivemos trabalho, projeto experimental, que foi uma experiência fantástica. Tive professores que vale a pena mencionar, que foi o Maurício Marra, também não está mais aqui, e a Marisa. Meus amigos do grupo, tenho algumas pessoas, tem duas pessoas que não tem mais contato, foram para suas cidades de volta, né, que a gente fala muito pouco, e eram 5 pessoas, e as outras 3 pessoas do grupo continuam como grandes amigos. Então essa parte que eu falo do corredor, das pessoas, isso marcou muito pra mim e é o que eu levo de eterno, né? Então a Casper marcou minha carreira, sim, é o que eu vivo hoje, é o que paga minhas contas hoje, e eu sei que é o que vai servir de base para alcançar outras metas e objetivos que eu tenho na minha vida, mas as pessoas que fazem parte da minha vida hoje são da Casper, né? Foram trazidas de presente pela Casper Libero. Eu comecei a trabalhar no primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano, tipo novembro, assim, estava entrando em férias, eu comecei a estagiar. Então acho que isso me ajudou bastante para começar a aprender a equilibrar as coisas e entender também melhor o contexto. E eu trabalhava na prefeitura, né, no gabinete da prefeita, na época era Marta. Me ajudou muito a desenvolver N questões,
porque eu fazia coisas lá dentro que eu não tinha visto na faculdade ainda, né? Então, na verdade, eu tava um passo sempre à frente. A minha carreira inicial, ela se projetou inteira em cima do meu estágio. Inteira, assim. Eu passei 9 anos trabalhando num lugar que foi onde eu estagiava. Então, eu já comecei a participar ativamente da sociedade econômica do país. Eu trabalhei na municipalidade, trabalhei no governo, né? Então, o que eu precisava ser? Como eu trabalhava numa área que era muito central e era a comunicação, primeiro a confidenciabilidade, né? O que é isso? O que eu via lá dentro eu não podia sair falando. E isso acontece, mas era governo, era falcatrua? Não, é informação interna. Isso acontece em qualquer lugar. E naquela época eu também tinha que ter muito cuidado, e como eu era mais novo, repito, né? A questão da maturidade a gente ganha. Então era aquela coisa, né, que você fica olhando e tal, entendendo, percebendo, de como tratar, de como lidar com as questões internas do lugar. Sobre a própria formação, né, do profissional. Como era estágio, então você podia vir crua. Porém, você tinha que ter um conhecimento prévio, conhecimento de mundo. E os colegas que iam para outros lugares, as exigências eram diferentes, né? Tem a língua, tem o comportamento, enfim, dependendo do lugar, está perto ou longe de onde você mora, enfim, vai mudando dependendo do espaço onde você vai, enfim. E quando você vai para o mercado de trabalho, faz muita diferença. É gritante, tá? Tem lugar que pede só quero Casper Libero. E assim, na hora que você do vamos ver, faz diferença. Faz diferença. Quando chegou a minha vez de contratar, eu experimentei coisas diferentes, né? Eu coloquei Casper e coloquei outras universidades em períodos diferentes, obviamente. E também faz diferença. A pessoa que fez Casper Libero se destacava em conhecimento, se destacava em postura. Fez diferença sim. Aí quando você fala quais são os avanços, quais foram os ganhos, eu não sei te responder. Porque eu vejo novamente que continua-se uma luta pela valorização. Um discurso vazio e não chega a lugar nenhum. Porque não é possível que uma comunidade, né, a comunidade das relações públicas, 100 anos, né, eu participo aí dos últimos pouquinhos, só, e com a atuação muito, enfim, correndo para um lado e para o outro, não tenha conseguido um ganho significativo. Eu acredito que já tenha melhorado. Hoje você tem, por exemplo, vagas com o nome Relações Públicas, e de fato são Relações Públicas. Você olha ali o background de atuação, são tarefas mesmo de um RP. Eu acho que um pouco antes era bem pior esse lance, né? Em questão também de remuneração, você tem vagas de gerentes de comunicação, que são pessoas que eles buscam, pode ser da área de comunicação social, mas o RP tem um destaque nesses processos seletivos e tem uma remuneração melhor sim do que tinha antes, pelo menos até onde eu tinha acesso, né? Mas acho que falta cada um, talvez não mais somente como comunidade, mas cada um individualmente ser o RP que tanto fala ser. Ser Relações Públicas hoje é um grande orgulho. Eu acho que é um dos profissionais mais completos que tem na área de comunicação. Só que a gente não pode se contentar com isso. Eu me graduei, eu sou um RP. Não, você se graduou, você é um bacharel em uma disciplina de comunicação social, né? Então vá para o mercado, procure o seu caminho. Tá achando que aquele lugar é mais ou menos o que você curte e é o que você se desenvolve melhor? Se especialize, continue estudando, busque novas fontes. Então, que nós cresçamos individualmente, porque é assim que a gente vai ganhar força como comunidade, como um grupo de relações públicas, como verdadeiras relações públicas que façam a diferença no Brasil. Eu acho que quando a gente opta por relações públicas, a gente está saindo do espaço comum. Então que vocês, que nós saiamos do comum e sejamos verdadeiras relações públicas
seja no ambiente que nós estivermos.